História de vocês e vamos estudar a Era Vargas. A Era Vargas, ela começa de 1930 e vai até 1945. O que foi a Era Vargas? Tá? A Era Vargas, ela foi um movimento da República Brasileira ocorrido entre 1930 até 1945. Nesse período, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. A Revolução de 1930, ela marca o início da Era Vargas e podemos dizer que esse período foi dividido em três. O governo provisório, que foi de 1930 até 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937, e o governo ditatorial, ou Estado Novo, de 1937 até 1945. Esse período foi o mais violento de todos. O tenentismo antes de 1930. Nos anos de 1920, as oligarquias do Brasil, elas continuavam fazendo o uso da corrupção e da violência para chegar e se conservar o poder. O tenentismo foi um grupo de militares que liderou um movimento que expressou o descontentamento com o tratamento que as oligarquias davam às Forças Armadas. Ocorreram em dois momentos. O primeiro momento foi o dia 5 de julho, com o estopim da primeira revolta. Que foi esse estopim? A publicação da carta atribuída a Arthur Bernardes, candidato ao governo da Presidência da República nas eleições de 1922. As cartas eram falsas, mas provocaram indignação aos militares e boa parte da população. O segundo levante foi no dia 5 de julho. Só que foi totalmente diferente esse levante tenentista. Ocorreu na cidade de São Paulo. Tá? Quais eram os objetivos? Totalmente diferentes do primeiro. O primeiro ponto, deposição do presidente. Eles não queriam mais que o presidente ficasse no poder. O voto passaria a ser secreto. A obrigatoriedade do ensino primário e as melhorias no ensino público. Eram essas reivindicações que o segundo movimento queria. Em 1930, um marco da história do Brasil. Em um ambiente de grande satisfação nas oligarquias dominantes, o presidente Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar o paulista Júlio Prestes para ser seu sucessor. O governo de Minas Gerais, Antônio Carlos, que esperava ser indicado, reagiu, aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando assim a Aliança Liberal. Para disputar as eleições de 1930, o que aconteceu? A Aliança Liberal lança o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. E em seus discursos, Getúlio Vargas propunha o voto secreto, incentivo à indústria nacional, as leis trabalhistas, anistia aos tenentes rebelados. Com essas promessas de campanha, Vargas foi se tornando cada vez mais popular. Em 1930. Nas eleições, a vitória coube ao candidato governamentista, Júlio Prestes. A oposição não se conformou com a derrota nas urnas e com o apoio dos ex-tenentes começaram a conspirar contra o governo. Um fato que acelerou os acontecimentos foi que, em julho de 1930, João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, ele foi assassinado, a mando de um dos seus rivais na política da Paraíba. Com isso, Washington Luiz, ele não assume o governo e entrega o poder a Getúlio Vargas. No primeiro governo de Vargas, o que foi que ele propunha? A industrialização avançou, as cidades cresceram, o Estado se fortaleceu, interveio na economia, estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos.
Agora vamos começar a primeira fase, né, do governo de Getúlio Vargas, que é o governo provisório, que foi de 1930 até 1934. Getúlio Vargas, ele assume o governo do Brasil não porque foi escolhido, e sim porque Júlio Prestes ele não pôde assumir o governo devido a denúncias contra ele. Então, Vargas, ele assim que assumiu, ele procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio. Como? A primeira coisa que ele fez, tá, foi os interventores. Ao impor interventores aos estados, Getúlio ele desagradou as elites estaduais. Um exemplo em São Paulo, tá? A elite paulista reagiu com a nomeação do tenente João Alberto, formando a Frente Única Paulista. O que era que essa Frente Única Paulista ela exigia? Uma nova Constituição e a nomeação de um interventor civil e paulista para o governo de São Paulo. Vargas também fez o quê? A criação dos ministérios. Nesse mesmo período ocorreu a Revolução Constitucionalista, que foi de 1932. Em seguida, a Constituição de 1934. Como vocês podem ver, né, nessa foto que nós estamos mostrando, que ocorreu, que foi tirada, né, nesse período da Revolução de 1930. Oposição paulista. Uma tragédia aconteceu, né, na cidade de São Paulo, quando 4 estudantes, Martins, Miragaia, Braulio e Camargo, eles foram mortos quando foram atacar a sede do jornal Pro Vargas. Então, em 9 de julho de 1932, os paulistas, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo civil Pedro Toledo, pegaram em armas contra o governo federal e esse episódio ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. O governo convocou a Assembleia Constituinte e, em 16 de julho de 1934, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. A Constituição de 1934, conheça as principais mudanças introduzidas na Constituição. O voto secreto, com ele, dificultava-se a prática da corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. O voto feminino, ganhando direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância na política. A justiça eleitoral, que tinha como objetivo zelar pelas eleições. O ensino primário gratuito e também a frequência obrigatória, a criação da Justiça do Trabalho e os direitos trabalhistas. Quais eram eles? Foram reconhecidos a jornada de trabalho de 8 horas diário, descanso semanal, a remuneração por indenização sem justa causa, a proteção ao trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade de gestante. E outra coisa também, a Constituição previa que o próximo presidente escolhido seria por eleições indiretas. E, no caso, a vitória nessas eleições coube a quem? A Getúlio Vargas. Estudar a segunda fase do governo de Getúlio Vargas, que é o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. No governo, né, surgiram no Brasil 2 agrupamentos políticos e eram rivais. Os integralistas, liderados pelo escritor Plínio Salgado, seguiam o princípio do fascismo de Benedito Mussolini e em 1932 os integralistas fundaram a Ação Integralista Brasileira, a AIB, uma organização política que tinha como lema Deus, Pátria e Família e defendiam um governo autoritário dirigido por um chefe de um único partido, o predomínio dos interesses da nação sobre os indivíduos e a censura aos meios de comunicação. Na foto, Plínio Salgado. Agora, os aliancistas.
foi fundada no Brasil, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, uma frente popular liderada pelos comunistas e chefiada pelo ex-candidato Luiz Carlos Prestes. Os principais pontos do programa dos aliancistas eram o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a formação de um governo popular. Aqui na foto vocês podem observar Luiz Carlos Prestes e sua esposa, Olga Benário. Intentona comunista. Em 5 de julho de 1935, Prestes e um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, Recife e Rio de Janeiro promoveram um levante armado contra o governo, chamado na época Intentona Comunista. O governo de Vargas sufocou o levante e prendeu e torturou os simpatizantes da ANL. Comunistas ou não, as cadeias das principais cidades brasileiras encheram de presos políticos, entre os quais estava o escritor alagoano Graciliano Ramos. Aqui estão as fotos de Carlos Prestes e da Intentona Comunista, o que aconteceu naquele período. O Plano COI. As eleições para a presidência da República estavam marcadas para o início de 1938. Vargas, no entanto, não estava nem um pouco disposto a deixar o poder. Por isso ele anuncia, no rádio, que havia descoberto um plano, o Plano COI, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndio nas igrejas e até mesmo o assassinato do presidente. Mas esse plano era falso. Mas serviu de pretexto para que no dia 10 de novembro de 1937, Vargas desse o golpe e implantasse a ditadura, o Estado Novo. Agora vamos estudar a terceira fase do governo de Vargas, o Estado Novo, o governo ditatorial, de 1937 a 1945. Naquele mesmo dia, ele fechou o Congresso Nacional e impôs ao país a Constituição de 1937. Aquela permitia ao presidente governar por decretos-leis ou leis impostas. As eleições presidenciais foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos passaram a ser mais controlados pelo governo. Decretou também a extinção de todos os partidos políticos. O trabalhismo consistia em conceder benefícios reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido, com a intenção de quê? De divulgar e despertar no trabalhador o sentimento de gratidão e retribuição pelo que tinha recebido. Durante o Estado Novo, a partir de 1942, Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas, usando os jornais, rádios e as comemorações cíveis. Exemplo disso aconteceu quando ele anunciou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, nessa festa que aconteceu no dia 1º de maio de 1943. Imagem, do Getúlio Vargas, o DIP e a propaganda varguista. Como vimos, o governo de Vargas ele aprovou as leis trabalhistas, como o salário mínimo, férias, limitação na hora de trabalho, a segurança, a carteira do trabalho e também a justiça do trabalho. Ao mesmo tempo, ele fez o quê? Ele propagandeou esses benefícios a fim de despertar no trabalhador um sentimento de gratidão. Em 1939, Vargas criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão ele fazia propaganda e também censurava. Através do DIP, Vargas produzia os programas de rádio, documentários, cinematográficos, cartazes, folhetos e cartilhas. Nesses meios, ele aparecia cumprimentando criancinhas, dando esmolas, exaltando o trabalho e o patriotismo. Mas a DIP também fazia um trabalho de censura sobre jornais, revistas e rádios, também cinema. O controle sobre os meios de comunicação era tão grande
que a partir de 1940, o DIP negou o registro a 420 jornais e 346 revistas. O rádio também era uma forma que o presidente encontrou para chegar à casa do trabalhador, através da Hora do Brasil, para que todos pudessem ouvi-lo falar. Economia, indústria e agricultura. Durante a Primeira República, a agricultura ela ocupou um papel de destaque na economia, que foi de 1989 a 1930. Esse processo era conhecido como industrialização por substituição de importação. O governo Vargas criou também o Conselho Nacional de Petróleo em 1938. No seu governo, ele também investiu em grandes empresas no ramo da siderurgia, como a Companhia Siderúrgica Nacional, na extração de minérios, que foi a Companhia do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e a geração de energia, que foi a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Nacionalismo. Característica mais importante da era Vargas. Vejam só aqui, ó, as fotos dele, as pessoas indo para as ruas com bandeiras, com faixas, ele fazendo passeatas, né, caminhadas. Até a próxima aula. Obrigada e não esqueçam de fazer as atividades.